Olá, tudo bem? Você sabe quando e como surgiu o celular? Não? Então desce a vinheta. A partir de 1918, o sistema ferroviário vinha testando a telefonia móvel nos trens das ferrovias alemãs. Em 1924, começaram os testes particulares de ligações telefônicas em trens, no trajeto entre Berlim e Hamburgo. Em 1925, foi fundada a empresa Zug Telefonia AG, para fornecer equipamentos de telefonia para trens. E, em 1926, o serviço telefônico nos trens da Deutsche Reichsbahn e do Reichspost na linha Hamburgo-Berlim foi aprovado, passando a ser oferecido aos viajantes da primeira classe. 1940, havia a existência dos transceptores de rádios, sendo naquela época usado na Segunda Guerra Mundial. Em 1947, nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, foi desenvolvido um sistema telefônico de alta capacidade, interligado por diversas antenas, sendo que cada antena era considerada como uma célula. Por isso o nome de celular. Em 1956, a empresa sueca Ericsson desenvolveu seu primeiro celular, denominado Ericsson MTA, Mobiltelefonia. O Ericsson MTA pesava cerca de 40 quilos e foi desenvolvido para ser instalado em porta-malas de carros. Entre 1955 e 1973, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Leonid Kuprianovich, um engenheiro de Moscou, desenvolveu e apresentou uma série de modelos experimentais de telefones celulares portáteis. O primeiro, em 1955, tinha alcance de cerca de 1,5 km e pesava 2 kg. O peso de um modelo apresentado em 1961 era de apenas 70 gramas e poderia caber na palma da mão. Em 1958, a União Soviética também iniciou o desenvolvimento do Altai, Serviço Nacional de Telefonia Móvel Civil para carros, com base no padrão soviético MRT 1327. Os principais desenvolvedores do sistema Altai foram Vnis e USP. O sistema de telefone pesava 11 kg e era colocado no porta-malas dos veículos de altos funcionários, que usavam um aparelho padrão no compartimento de passageiros. Em 1963 esse serviço foi iniciado em Moscou. Em 1970, o Altai já era utilizado em 30 cidades da União Soviética. As últimas versões do Altai ainda são usadas em alguns lugares da Rússia, como sistema de trunking. É um conceito criado para o setor corporativo que se refere ao compartilhamento de um pequeno número de vias de comunicação entre um grande número de usuários de telefone. Em 1965, na Exposição Internacional em Forga 65, em Moscou, a empresa búlgara Radioeletrônica apresentou o telefone móvel automático combinado como uma estação base. As soluções usadas para esse telefone basearam num sistema desenvolvido por Kuprianovich. Uma estação de base, ligada a uma linha de telefone, podia servir até 15 clientes. A empresa americana Motorola também desenvolveu seu modelo de celular e, no dia 3 de abril de 1973, em Nova York, apresentou o modelo de Nautilus TAC 8000X. Usando esse modelo ocorreu a histórica ligação feita por Martin Cooper, diretor de sistemas de operações da Motorola. O aparelho, muito prosaico, tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, além de pesar cerca de 1 kg. Em 1979, o telefone celular entrou em operação no Japão e na Suécia. Em 1983, passou a ser usado também nos Estados Unidos. Em 1989, existiam 4 milhões de assinantes do serviço móvel em todo o mundo. Em 2009 são 4,6 bilhões, a caminho de 6 bilhões antecipados para 2013. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, o telefone móvel foi a tecnologia mais rapidamente adotada de toda a história. Os assinantes pagavam $20 mil para possuir um sistema de telefonia deste tipo.
Nas décadas de 70 e 80, países como Japão e Suécia efetivaram tecnologias próprias. Já no final da década de 1980, a tecnologia estava desenvolvida em quase todos os países, incluindo o Brasil, sendo instalado o primeiro telefone em 1877, no Rio de Janeiro. Assim de lá para cá, houve muitas mudanças. 1877 foi instalado, no Rio de Janeiro, o primeiro telefone do país. 1878 Hughes inventa um microfone de carvão, cujo princípio é utilizado até hoje nos telefones. 1879 um decreto imperial de Pedro II autoriza o funcionamento da primeira empresa de telefonia no país. Começam a funcionar os primeiros telefones do Rio de Janeiro. 1883 instalada por Walter Hensley, a primeira estação telefônica na cidade de Santos, provavelmente a primeira do estado de São Paulo, com 75 assinantes. 1884 começam a funcionar comercialmente os primeiros telefones na cidade de São Paulo, por dois concessionários que se unem, fundando a Companhia Telégrafos Urbanos. 1893 Padre Landeu de Moura realiza com êxito, na cidade de São Paulo, as primeiras transmissões de sinais telegráficos e da voz humana em telefonia sem fio no mundo. 1896 inaugurada a Companhia Rede Telefônica Bragantina, que talvez tenha sido a maior companhia a operar em território brasileiro naquela época. Tinha 1.641 quilômetros de linha telefônica, século XX. 1922 é inaugurada em 30 de abril, em Porto Alegre, RS, a primeira central telefônica automática do país, a terceira das Américas. 1958 Início do Sistema de Discagem Direta à Distância, DDD, ligando a cidade de Santos, SP a capital do estado. Primeiro sistema deste tipo da América do Sul. 1969 O Brasil integra-se com o Sistema Mundial de Comunicação por Satélite, Intelsat. Também neste ano a Embratel inaugura os primeiros grandes troncos de micro-ondas para telefone. 1972 são instalados em São Paulo e no Rio de Janeiro os primeiros orelhões, telefones públicos nas calçadas. 1975 O Brasil integra-se ao Sistema de Discagem Direta Internacional, DDI. 1978 Ativada, no Japão a forma de telefonia móvel celular. 1984 Instalados pela CETEL, Companhia Estadual de Telefones do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, os primeiros cabos de fibra óptica no Brasil. 1985 Em fevereiro deste ano, o Brasil é o primeiro país da América Latina a conquistar seu lugar na órbita espacial, lançando o Brasilsat, satélite doméstico brasileiro. 1990 Inicia-se o uso da telefonia móvel no Brasil, e a primeira cidade a ter o serviço foi o Rio de Janeiro. 1992 Instalado, em junho, o primeiro telefone público a cartão em âmbito nacional, no Rio de Janeiro, por ocasião da Eco 92. 2000 Inicia-se a forma de acesso à internet via celular, WAP, no Brasil. Século XXI. 2003 A Telefônica é a primeira empresa no Brasil a lançar comercialmente as operações do serviço de ligações locais fora de sua área original de concessão. 2007 Lançado nos Estados Unidos o iPhone, desenvolvido pela Apple. O aparelho possui funções de de câmera digital, além de ser capaz de dar acesso à internet via conexão Wi-Fi. E assim por diante, até hoje, e cada dia mais que se passa vai desenvolvendo o celular, assim ficando cada vez melhor, né? Bom, assim encerro o vídeo. Espero que goste, e se inscreva em meu canal, estará ajudando muito, e soca o dedo no like. Até o próximo vídeo. Fui!